Olá a todos, queremos continuar o estudo da carta de Hebreus e hoje vamos estudar Hebreus 5, do versículo 11 ao 14 e depois o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Por quê? Porque ele faz parte do mesmo assunto, né? Os capítulos foram colocados pelos homens. A Bíblia ela foi escrita corrida, toda ela, né? E capítulos e versículos foram acrescentados posteriormente, então, para facilitar a gente a encontrar os textos bíblicos, né? E às vezes essa divisão não ficou muito boa, né? E esse é um dos casos onde que o capítulo 5 e o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6, eles falam o mesmo assunto, então nós não podemos cortar ele, né? Nós temos que estudá-lo, então, o tema como um todo. E eu vou estar lendo, então, vamos ir por partes, vamos estudando, e assim a gente vai lendo e estudando o texto bíblico. Então, começando Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, onde diz: A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares das palavras de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui tem uma grande exortação, né? Para os leitores da carta de Hebreus, e não só a eles, mas também a nós. Em primeiro lugar, aqui nesses versículos, o autor de Hebreus, ele tinha muito a falar aos leitores, ele vai falar, mas não pôde porque eram coisas difíceis demais para eles entenderem, né? Eles não estavam aptos a entender, eles não iam conseguir entender essas coisas que o autor de Hebreus queria explicar para eles, né? Em segundo, nós vemos aqui que os leitores eles eram preguiçosos no estudar a palavra de Deus. O autor vai dizer: eu tenho muitas coisas para falar, para explicar para vocês, mas vocês não vão entender por quê? Porque vocês são preguiçosos. Ele vai dizer: coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiças de ouvir. Meus amados, nós não podemos ser negligentes e muito menos preguiçosos com a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus a cada dia mais, exercitar, entender e entendendo, para que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus e não ser achados por Deus como os hebreus aqui foram achados pelo autor preguiçosos, né? Em terceiro lugar, aqui nesses versículos que nós lemos, eu vejo que eles deveriam ser mestres, eles deveriam estar ensinando a palavra de Deus pelo tempo que eles estavam na igreja, pelo tempo já decorrido, pelas experiências que eles deveriam já ter tido com Deus, né? Mas precisam que alguém os ensine novamente o básico.
No versículo 12 vai dizer: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares das palavras de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a palavra de Deus, nós precisamos estudar, crescer no conhecimento, na prática e no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos também ensinar os demais. E não sempre ter alguém a nos ensinar as mesmas coisas, os princípios, o básico, a base, né? Aquilo que eu já entendi, eu já posso passar para frente, eu não posso ficar só nisso, certo? Em quarto lugar, aqui o autor compara então eles como preguiçosos, ele compara como aqueles que deveriam ensinar, mas ainda não podem, e ele vai dizer que são crianças, porque necessitam ainda do leitinho materno, né? Precisa do leitinho, eles não podem comer alimento sólido. Por quê? Porque precisa lá do princípio novamente, porque eles não são adultos, né? Eles são incapazes de discernir o bem e o mal, segundo Hebreus, aqui no versículo 12, no versículo 12 a 14 vai dizer, né? Olha só, no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Nós precisamos do leite, nós precisamos aprender o básico, mas depois de nós recebermos o leite, de aprender o básico, nós precisamos avançar agora para o sólido, né? Por aquilo que é mais consistente e aquilo que o autor vai dizer, aquilo que é um pouco mais difícil. E tudo aquilo que é mais difícil, a gente precisa se esforçar mais, por isso não ser preguiçosos, né? Mas se esforçar cada vez mais para entender, buscar a palavra de Deus. E aí ele vai dizer no finalzinho aqui do versículo 14 que o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática, isso está falando da palavra de Deus, né? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus amados, se vocês querem discernir o que é o bem e aquilo que é o mal, né? Saber o certo e o errado, vocês precisam se exercitar na palavra de Deus para vocês conseguirem discernir. É isso que está falando aqui, né? Então, que nós não sejamos preguiçosos a ponto de negligenciar o estudo da palavra de Deus, né? Se você ainda não sabe o básico, procure saber. E logo um pouco à frente a gente vai ver qual que é o básico aqui, né? Mas se você já sabe, dê mais um passo, avance, estude, busque a Deus, ok? Seguindo então no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, então agora o autor vai passar a dizer aquilo que é a base, aquilo que é o leite que eles já tinham recebido, ok? Vai dizer assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. E aqui nós vemos então que nós precisamos deixar os princípios, aquilo que a gente já aprendeu, que é a base, aquilo que está se referindo no
final do capítulo 5, que nós vimos até agora, né? E avançar com o segundo passo, né? Agora, qual que é o básico, né? Uma vez aprendido, ficar para trás, o que é? E aqui está falando, então, deixando os princípios da doutrina de Cristo, que é arrependimento, obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aqui o autor de Hebreus coloca esses temas como a base dos fundamentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo. E nós precisamos saber o que é o arrependimento, por que precisamos do arrependimento, o que é a obra morta, né? O que é a fé em Deus, ensino do batismo, o que significa, o que é o batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o que é o juízo eterno. Nós precisamos saber isso, né? E talvez aqui fica a dica para quando a gente acabar o livro de Hebreus, fazer um estudo de cada tema desses, né? Para a gente entender bem o que é o arrependimento, obras mortas, a fé, todos esses elementos que fala aqui, né? Para a gente poder ter essa base sólida e avançar à frente, né? E talvez a gente faça isso, né? Se você quiser entender mais e saber mais sobre esses temas, ou você não sabe a respeito disso, tem alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo a tua dúvida a respeito desses temas, para a gente já poder se preparar e fazer os estudos relacionados para tirar a tua dúvida, né? Qual a tua dúvida em relação ao arrependimento, obra morta, fé em Deus, sobre o batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno, né? Qual que são? Coloca aí no comentário e a gente vai então preparar um estudo bem legal a esse respeito, né? E aí ele vai dizer no versículo 3 que voltar tudo isso novamente, ensinar novamente isso vai ser feito se Deus o permitir. Caso contrário, vamos avançar, ok? E agora no versículo 4 ao versículo 8, ele vai tratar de um assunto muito, muito importante, seguindo na mesma linha de raciocínios, né? Vai dizer assim, versículo 4, é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a zombaria, ao vexame, ao vitupério, dependendo da tua versão. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada ou jogada ao fogo. Aqui o autor começa a tratar um assunto muito relevante e importante, que é a apostasia. Aqueles que abandonam a fé, aqueles que abandonam a Cristo, que rejeitam a doutrina de Cristo. E vai dizer que estes que abandonam, é impossível que eles voltem ao arrependimento, ou seja, é impossível que eles se salvem.
É por isso que nós temos que cuidar muito com isso. A apostasia, ela é um caminho sem volta, segundo aqui o texto de Hebreus. É impossível que a pessoa volte ao arrependimento. É impossível. E este é o pecado contra o Espírito Santo, que Mateus 12:31 vai falar que todo pecado é perdoado menos um, que é o pecado contra o Espírito Santo. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? A apostasia. Hebreus vai colocar que é impossível aquele que abandonou voltar ao arrependimento. E aqui notem que o autor não está falando daquele que acha que se converteu, aquele que na sua cabeça acha que está tudo certo com Deus. Pelo contrário, ele está falando que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É aquele que teve uma profunda e íntima comunhão com Deus, recebeu o Espírito Santo, aquele que teve uma conversão legítima, aquele que teve essa experiência com Deus, aquele que uma vez, voltando um pouquinho alguns versículos, teve aquelas experiências do princípio da fé, da base, né? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Que era o arrependimento, fé em Deus, ou aprendeu sobre as práticas da fé em Deus, do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Aquela pessoa simplesmente abandona a fé, abandona as práticas, abandona Cristo. Essa pessoa que provou, teve essa experiência com Deus, ela diz: não quero mais, eu quero viver a minha vida. Deus, deixa para lá, eu não quero mais saber. Abandona a fé, vai ser o apóstata que a Bíblia fala. E aqui diz que é impossível então que eles voltem ao arrependimento, porque teriam que crucificar Cristo pela segunda vez, e Cristo só se crucifica uma vez. Quando eu entendo que Ele morreu pelos meus pecados, e eu faço uma oração sincera de entrega para Jesus, entregando a minha vida a Cristo, agradecendo o sacrifício que Ele fez por mim, nesse momento aquela crucificação de Cristo para mim, para minha vida, fez sentido. Naquele momento eu estou crucificando a Cristo, porque naquele momento que eu entendi e aceitei o sacrifício que Jesus fez na cruz para me salvar, eu aceitei Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu fiz essa oração sincera de coração, o sacrifício na cruz dele tem efeito em mim. Agora, se eu abandonar tudo isso, depois eu querer novamente crucificar novamente a Cristo, segundo Hebreus vai falar, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, ok? E no versículo 7 e 8, então, ele mostra claramente dois grupos de pessoas, dois grupos distintos. No versículo 7, ele vai apresentar aquelas pessoas que recebem a chuva e produzem plantas úteis. E esses recebem bênçãos de Deus. Ele compara a pessoa com a terra e a chuva como essa palavra de Deus, né? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênçãos da parte de Deus. Esse é o grupo que entendeu a palavra de Deus, que está seguindo a palavra de Deus, que não abandonou os princípios elementares, que não abandonou a fé em Deus, que não apostatou da sua fé. E esses então são regados, como a chuva que cai sobre a terra, são regados seguidamente com a palavra de Deus, e esses então produzem boas árvores, né? Produzem plantas úteis. Então esses recebem bênçãos da parte de Deus.
E o segundo grupo, então, no versículo 8, diz que aqueles que produzem espinhos, ervas daninhas, então é rejeitada e sofrem maldição e são jogadas ao fogo, né? Aqueles que produzem espinhos, ervas daninhas, aqueles que não têm frutos, serão jogadas no fogo. Aliás, mais de uma indicação na palavra de Deus diz que aqueles que não produzem, a árvore que não produz fruto, essa será cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos, o cristão precisa produzir frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos de uma vida com Deus, de uma vida cristã. Se você não está produzindo frutos, repense a tua vida, porque o teu final pode ser trágico, né? Segundo o texto de Hebreus, aquele que produz frutos, aquele que produz árvores boas, né? Úteis, esse recebe bênção de Deus. Aquele que só tem espinhos e ervas daninhas recebe maldição. E ainda vai ser jogado no lago de fogo, né? E no versículo então 9 ao 12, finalizando aqui o texto de hoje, vai dizer: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então aqui o autor de Hebreus, ele, depois de fazer essa exortação e colocar esse cuidado que a gente deve ter com a apostasia, para que nós não sejamos aquele que produz só espinhos e ervas daninhas e sejamos lançados ao fogo, né? O autor agora anima aos seus leitores a prosseguir, porque tem coisas melhores ali para frente que a gente deve esperar, né? E isso vai falar no versículo 9. O autor anima a prosseguir olhando para a salvação, mostrando até o fim o mesmo empenho para a salvação. Nós temos que ter o mesmo empenho lá do início, quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos sede de buscar a palavra de Deus, nós temos que ter esse mesmo empenho até o fim, não se tornar preguiçosos. E essa é uma palavra forte. E o que tem de gente dentro das igrejas preguiçosas? Deixa eu te fazer uma pergunta, para você saber se você é preguiçoso ou não. Quantas vezes por dia você lê a Bíblia? Você tem Bíblia na sua casa, não tem? Quantas vezes você pega ela na sua casa e lê? A gente assiste TV, a gente vai para o YouTube, a gente vai para Netflix, a gente vai para as redes sociais, WhatsApp, Facebook, a gente faz 1001 coisas no celular. E na Bíblia, quanto que a gente pega? Será que a gente não está sendo preguiçosos com a palavra de Deus e negligentes ao ponto de não querer ler a palavra de Deus? Fica para você pensar, né? E fala aqui para nós não nos tornarmos preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé herdaram as promessas. Olha só no versículo 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Gente, nós devemos imitar bons exemplos, exemplos de fé, exemplos de perseverança.
Nós temos que olhar e seguir o exemplo daqueles que estudam a palavra de Deus, que buscam com sede a palavra de Deus, né? Imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas da Bíblia. E nós não devemos imitar o contrário. Aqueles que vivem de qualquer jeito, aqueles que não dão a mínima para Deus, aqueles que não estão nem aí para a fé de ninguém. E que nós possamos, e essa é a minha oração, que nós possamos avançar, não ser crianças, mas poder ser adultos, discernir o bem e o mal, ter um alimento sólido, prosseguir no estudo da palavra de Deus sem preguiça, imitando aqueles que uma vez na nossa frente tiveram essa fé, essa garra, essa persistência, mas também deixando um legado e um exemplo, para que aqueles que estão vindo atrás de nós possam se espelhar em nós. Eu lembro das palavras de Paulo que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu e você podemos dizer assim? Podem me imitar, porque imitando a mim, aquilo que eu faço, vocês vão estar imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo? Será? A minha oração é que você possa estar nesse caminho e poder imitar a Cristo, imitar aqueles que herdaram as promessas da Bíblia e que possa deixar esse legado para que outros possam imitar e olhar e ver através da tua vida que é possível ter uma vida cristã saudável segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e não esqueça, coloque aí nos comentários a respeito daqueles temas, se você tem dúvida, qual a tua dúvida em relação a esses temas, para a gente poder preparar uns estudos bem legais e responder e tentar responder à luz da Bíblia, então, as dúvidas que você tem, né? Sobre batismo, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo, acredito que vai ter algumas dúvidas, né? Mas também sobre a fé em Deus, sobre arrependimento, né? Aquelas questões que vai falar ali no texto, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.